Bem, começo por agradecer a vossa presença aqui para mais, digamos, uma preleção sobre um tópico de grande importância, principalmente de quem trabalha na área da saúde, quem trabalha na área dos sistemas ciberfísicos, ou seja, para todos aqueles que recorrem a informação coligida ou recolhida de ambientes, não interessa que ambientes é que são, e que vão utilizar essa informação para digamos, extrair informação e tomar decisões. Ora bem, o tema desta pequena conversa convosco, esta apresentação, está ligeiramente incompleto porque falta ali um tópico, digamos, uma palavra que faz toda a diferença e é, digamos, temporais transitórios. Portanto, eu aqui não vou assumir que os dados recolhidos são estáticos, ou seja, constantes. Temos o sistema, o ambiente em regime estacionário, por exemplo, imaginem a temperatura desta sala sempre, digamos, nos talvez 22 graus, e temos aqui um sensor de temperatura, digamos, a mostrar a temperatura da sala. Não é? Isto é o regime estacionário. E, em determinadas ocasiões, além do ruído natural, porque todos os sensores têm ruído, ou injetam ruído nas leituras, temos, digamos, outros artefactos que se designam em inglês por outliers, e eu vou utilizar, digamos, o termo em inglês, e já vão perceber porquê. Ora bem, portanto, o que é que nós temos? Temos um sistema, ou um ambiente, que vai, digamos, disponibilizar informação através de sensores. E isto é bastante importante porque, imaginem na telemonitorização, você tem um doente, por exemplo, que está a ser em casa ou em ambulatório, a ser monitorizado com uma série de sensores, por exemplo, de ritmo cardíaco, outros. E então, digamos, esse paciente está, digamos, através de sensores, a enviar, por exemplo, para a cloud, dados de X em X tempo. Okay? E todo o processo de, digamos, seguimento do doente é feito através da informação que é recolhida por esse doente. Portanto, é importante a qualidade dos dados e é importante perceber ou, digamos, detectar estes artefactos nos dados. Ora bem, como o ritmo cardíaco não é constante, estão a perceber, portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que não temos, digamos, o ritmo cardíaco sempre nos 62, não é? Batimentos por minuto, mas podemos ter, digamos, ele excita-se mais um bocadinho, vai ter, por exemplo, 90, não é? Está deitado, está relaxado, não é? Toma um ansiolítico ou uma coisa qualquer e o ritmo cardíaco baixa, não é? Portanto, temos um sistema que é transitório, não é? Ou seja, temos informação que não é, digamos, estacionária. Ora bem, então o que é isto de outliers? Outliers não é, digamos, nós termos uma medição que está, digamos, dentro, digamos, de uma banda aceitável em termos de variância, ok? É algo mais. Porquê? Porque quando nós temos, digamos, um sinal corrompido com ruído, é como se fosse a sobreposição da leitura mais, digamos, o efeito em termos de média e de fio padrão associado ao ruído, se o ruído for colorido. Ora bem, mas não, é algo que se, digamos, que se destaca e que não segue, digamos, o padrão expectável. Por exemplo, temos este aqui agrupamento e de repente temos aqui este ponto que está completamente descontextualizado. Ok? E a ideia, digamos, para não comprometer o processo de decisão, será interessante detectar, isto é, verificar, digamos, através de métodos computacionais, que este elemento aqui é um tal artefacto. O mesmo modo, temos, por exemplo, aqui, aqui não é um agrupamento, por exemplo, imaginem, por exemplo, aqui a entrada não é uma entrada, mas imaginem que é, digamos, o tempo, e são, digamos, valores demonstrados entre o instante 10 e o instante 20. Ok? E segue uma linha. Ok? Esta linha não é este segmento de reta, tem, digamos, algum ruído associado às leituras, e temos este aqui, este indivíduo que, ou este elemento que se destaca dos restantes. Ok? E isto aqui podemos encarar como uma série temporal, transitória. Ok? Tem uma componente transitória associada. Por exemplo, outro dado é, digamos, imaginem que estamos a medir um ECG.
ok? E estamos a medir isto, digamos, é o sinal adquirido, e de repente temos aqui um valor perfeitamente constante, ok? O que é que podem pensar? Este indivíduo não está a passar lá muito bem, não é? Porque o ritmo cardíaco, ou melhor, o batimento está a 0, o que significa que a pessoa pode ter fechado o olho para sempre. Não é? E mais tarde verificamos que não. Ok? Se vamos tomar decisões, não é, com base nesta informação, isto, digamos, provoca um enviesamento na informação. E, portanto, temos de a retirar, ou melhor, temos de a detectar e, digamos, acomodar digamos, essa sucessão de amostras. O que é isto? Portanto, os outliers ou os artefactos são, digamos, leituras que saem fora de um padrão que é expectável. Ok? E estes, como eu disse há pouco, estes artefactos podem comprometer, digamos, o processo de decisão se eles forem utilizados para tomar decisão. É evidente que se nós estamos a recolher dados para nada, isso é irrelevante, não é? Mas normalmente quando nós recolhemos informação de um determinado ambiente, seja ele qual for, essa informação é para ser utilizada a posteriori. E, portanto, temos de garantir que a qualidade dos dados, a qualidade da informação é, digamos, suficiente para não comprometer o processo de decisão. E, pronto, basicamente é isto que se pretende fazer. Ora bem, atualmente, e cada vez mais, estamos a recorrer à telemonitorização e utilizamos, digamos, ecossistemas baseados em redes de sensores sem fios, o conceito de IoT, Internet of Things. Portanto, todos os dispositivos têm um IP associado e comunicam através, digamos, de um rádio com, por exemplo, um sync node que vai, digamos, receber o sinal e vai, digamos, passar através de um gateway para a cloud, por exemplo. Ok? Portanto, mas estes dispositivos, porque são muito pequeninos, têm, digamos, um poder computacional limitado e outras características que menos, digamos, interessantes, podem comprometer a qualidade destes dados. Nós utilizamos, não em termos de ambiente hospitalar ou ambiente ambulatório, mas tivemos um projeto, há uns anos atrás, um projeto europeu que se chamava Ginseng, que pretendia, digamos, transportar para o ambiente industrial, digamos, a utilização destes dispositivos, sensores, que, digamos, recolhiam informação, digamos, do sistema e permitiam também atuar sobre o sistema. Portanto, temos alguma experiência com estes dispositivos e sabemos que a qualidade de informação que eles, digamos, disponibilizam, por vezes, não é muito boa. E o que é que compromete a qualidade de informação neste, digamos, ecossistema IoT? Para já, digamos, é a autonomia do sistema, não é? Vocês sabem, por exemplo, que todos os pacemakers têm uma bateriazinha e têm de ser sujeitos a manutenção de tempos a tempos. Se a pessoa não for, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que a pessoa tenha um episódio menos agradável e pode morrer. Aconteceu um caso curioso, com uma pessoa que eu, digamos, eu não conhecia, eu até conhecia a pessoa remotamente, que a senhora sofria, tinha um problema cardíaco e usavam um pacemaker. Entretanto, com a história da Covid, ela protelou a ida ao hospital para fazer a revisão ao sistema, inclusivamente para substituir a bateria. Entretanto, aconteceu uma coisa mesmo desagradável e fatal, foi que ela estava na missa de manhã, de manhã, e o pacemaker falhou completamente e ela morreu no local. Portanto, a questão indiretamente do Covid, que afeta, digamos, as pessoas, foi tremendo. Portanto, estes dispositivos têm um problema, que é, todos eles, é a autonomia da bateria. E quanto, digamos, menor for, digamos, a capacidade da bateria, pior eles funcionam, com mais erros, com mais erros, digamos, saem os dados ou são disponibilizados os dados através destes sistemas. Depois temos a capacidade da memória. Porquê? Imaginem que vocês têm um dispositivo que recolhe dados, está a ler uma determinada frequência de amostragem e depois tem de enviar via Bluetooth ou outro, digamos, outra abordagem de comunicação,
para o sync. Ora bem, se, por exemplo, o espaço estiver saturado, ele não consegue enviar, está à espera que haja folga no espaço para conseguir, e vai acumulando, não é? Chega a um ponto, não tem mais memória, não é? Então vai começar a descartar os mais antigos. E, portanto, vai haver falta depois, ou, digamos, do lado da recepção. E isto é o tal problema dos missing values, dos valores em falta. Este é o outro problema destes dispositivos, por exemplo, como este, da Zolertia. Há uma série de problemas, interferências, bem, há uma série de problemas. Portanto, quando nós utilizamos isto em ambiente, por exemplo, telemonitorização, há que, digamos, utilizar estas técnicas de acomodação de detecção e acomodação de outliers. E devem ser utilizadas logo na origem, ou seja, a correr nestes dispositivos. Outro problema é, e que está associado, quando nós tomamos decisões, é, digamos, e de certa forma nos faz, digamos, ou nos motiva para recorrer, digamos, a mecanismos para melhorar a informação, é que a informação, digamos, quando é utilizada para gerar modelos ou para, digamos, ser utilizada em processos de tomada de decisão, tem que ter muita qualidade. Ok? Além disso, digamos, o que é que nós precisamos ter? Ela tem de ser suficientemente informativa e, além disso, temos de ter modelos de qualidade. Ok? Porque se temos modelos de qualidade, digamos, comprometedora, ou seja, que não são os mais indicados, que foram treinados com dados completamente, digamos, de baixa qualidade ou irrealistas, temos, digamos, um mecanismo ou um modelo que praticamente não servirá para nada. Portanto, isto, mais uma vez, serve para fundamentar e, de certa forma, nos estimular a desenvolver e pôr, digamos, em fazer, digamos, o deployment, ou seja, digamos, a descarga de algoritmos para estes dispositivos digamos, de recolha de informação do meio ambiente. Ora bem, que técnicas é que nós temos para acomodar outliers? Bem, isto é também um conjunto quase que infinito de técnicas possíveis. Portanto, temos este quadro que dá, digamos, uma ideia das várias técnicas. Temos aqui os métodos estatísticos. Por exemplo, imaginem que eu tenho, digamos, um sinal, se fosse estacionário, eu poderia, por exemplo, andar a mostrar o sinal e verificava, digamos, a média e a variância. Se a variância, digamos, estivesse dentro de um determinado limiar, abaixo e acima da média, ele era aceito. Se estivesse acima, considerávamos um outlier e, digamos, substituímos pela média. Portanto, isso era uma técnica bastante simples, não é? Mas não se aplica claramente ao problema que nós temos, que são séries temporais transitórias. Depois temos aqui, digamos, mais outras técnicas de machine learning e nós vamos hoje, eu não diria estudar, vou, digamos, apresentar duas técnicas particulares que se adaptam, digamos, a correr em linha, ou seja, de forma recursiva, há quem chame em tempo real, digamos, no dispositivo de IoT. Portanto, temos estas baseadas em máquinas de suporte vetorial, que são utilizadas para classificação, e temos, digamos, técnicas baseadas em componentes principais. Imagina este é o tal exemplo de um sinal da pressão arterial que eu mostrei na sessão anterior, e como vemos, temos aqui informação que, digamos, varia ao longo do tempo. Okay? E, portanto, não podemos aplicar uma técnica, digamos, de estatística univariável para, digamos, tratar este problema de existência de outliers neste dado. Aqui, digamos, não se correu nenhum algoritmo, não se sabe, digamos, se alguma destas medições ou destas leituras é um outlier ou não. Então, basicamente, o que é que nós podemos dizer sobre estas técnicas baseadas em máquinas de suporte vetorial? Digamos, isso é um método de classificação, treinamos, digamos, os dados com base, ou melhor, o modelo com base em dados e depois utilizamos esse modelo para testar uma hipótese. A hipótese da leitura ser um outlier ou
não ser um outlier. Portanto, basicamente é isto que se faz. Normalmente, as técnicas que se utilizam são técnicas que utilizam kernels e esses kernels não são propriamente os mais adaptados a problemas de séries temporais não estacionárias. E porquê? Como vamos ver a seguir, estes técnicos utilizam, digamos, o valor da amostragem no instante, a diferença entre o instante atual e o instante anterior. E isso, digamos, supõe-se que a série, ou melhor, digamos, a janela seria, digamos, ou contemplaria amostras estacionárias e quando não é, digamos, gera falsos positivos, como depois iremos ver no exemplo. Ora bem, eu vou saltar isto. Basicamente a ideia é ter uma função f de x, ok, baseada neste kernel gaussiano. Ok? Pronto. Basicamente não vale a pena entrar porque esta informação irá estar disponível e estará também disponível, digamos, o link para um artigo, digamos, que contempla, digamos, toda esta informação que eu vou aqui apresentar. Portanto, basicamente, o que nós queremos é encontrar, digamos, esta função, ok? E esta função, conhecemos o kernel, falta-nos conhecer estes dois parâmetros, o alfa I e o B, ok? Como é que nós vamos fazer? Recorremos a um processo de otimização e, digamos, obtemos assim umas coisas meio estranhas para calcular, digamos, o beta, o alfa e o B, ok? Pronto. Mas isto é utilizando informação indiferida, em batch. Okay? Portanto, se nós queremos aplicar isto em tempo real, ou seja, digamos em linha, temos de utilizar isto de forma recursiva. Temos, digamos, de transformar esta metodologia, que é, digamos, bastante, ou melhor, digamos, vocacionada para informação que já temos a priori recolhida, para algo que, digamos, em cada instante vamos recolhendo. Ok? Portanto, vamos então dar o saltinho para a implementação recursiva. E, portanto, a implementação recursiva é, digamos, basicamente, calcular, digamos, os parâmetros, os alfas e os b's, ok? Digamos, com base, digamos, numa abordagem, eu vou ver se consigo aqui ver, ok. Utilizando, digamos, estes b's, t's e o alfa t, portanto, significa t é o instante atual, eu leio a amostra no instante t, e vou utilizar a informação até ao instante t-1 para decidir se a amostra no instante t é um artefacto ou não. E depois, como é que nós fazemos essa decisão? Utilizamos, digamos, o chamado índice de outlier, okay? Ou, digamos, um threshold que nos dá, digamos, uma medida, se estiver acima desse threshold é um outlier, se estiver abaixo não se considera um outlier e aquilo, digamos, o desvio é apenas, digamos, pode ser ruído ou então, digamos, como o algoritmo depende da diferença, ou melhor, do erro, pode ser, digamos, essa diferença que injeta, digamos, esse pequeno desvio. Ora bem, o problema aqui, até agora, estamos a assumir que temos, digamos, não contemplamos o efeito do facto dos dados não serem não estacionários, ok? Portanto, a proposta, eu, em conjunto com alguns estudantes meus, digamos, avançamos, foi em vez de utilizar, digamos, o kernel standard, modificar o kernel, utilizar, digamos, o tal erro em relação, ou desvio em relação, digamos, ao valor estimado. Portanto, nós temos, digamos, um estimador dos métodos mínimos quadráticos para estimar, digamos, a tendência da curva e, digamos, o erro entre, digamos, o valor medido e o predito pelo modelo de regressão é utilizado no kernel. E vamos ver que, de facto, isto alterou completamente, digamos, a qualidade da decisão. Ora bem, outra abordagem, que é a segunda, é baseada em técnicas espectrais, baseadas no PCA. Como vocês sabem, o PCA, entre outras coisas, utiliza, digamos, as componentes principais da informação veiculada nos dados. Okay? Por exemplo, eu posso utilizar o PCA para reduzir a dimensão de um problema. Imagina que eu tenho, por exemplo, um problema que tem, digamos, como variáveis 10, e eu utilizando PCA posso reduzir
digamos, esse número de variáveis para variáveis transformadas num outro espaço qualquer que retém a informação mais relevante dessa informação, ou seja, é uma forma de extração de características, extração de features. Ok? E eu vou utilizar o quê? A informação, ou melhor, os vetores próprios associados, digamos, aos valores próprios mais relevantes para gerar um subespaço que descreve a informação ou que representa a informação original. Pronto, associado a esta, digamos, a esta matemática que está por trás, temos, digamos, métricas de decisão. E estas métricas de decisão, temos a predição do erro quadrado, e temos, digamos, este square, esta métrica T2. Ora bem, vamos agora falar ou mostrar um exemplo. Este exemplo foi, digamos, foi importado deste senhor, Narendra, em Parthasarathi, e eu utilizei este exemplo para demonstrar a utilização das duas técnicas. Okay? A primeira, eu gerei o conjunto limpo, okay? E depois fui corrompê-lo com, digamos, um ruído branco gaussiano. Okay? Tem, digamos, média nula e desvio padrão. E, portanto, obtive um valor, digamos, uma curva que está aqui representada a azul. Ok? E apliquei em seguida o primeiro, digamos, algoritmo baseado nas máquinas de suporte vetorial, o original, com o kernel original, e obtive, digamos, estes pontinhos a vermelho são, digamos, os outliers detectados. Ok? E para esta experiência temos aqui o tal threshold. Eu defini um threshold aqui de 1,5 e isto é o tal problema depois da sintonização dos algoritmos. Nós projetamos os algoritmos, implementamos-los e depois há aqui parâmetros que precisam de ser afinados em função do problema em si. Daí que nós não nos podemos, digamos, afastar dos problemas, ou melhor, do problema em questão. Não podemos só olhar para dados. E, portanto, obtive, digamos, uma sensibilidade de 94,6 e um número de falsos positivos de 2,39. Mesmo assim, não é mau ter, digamos, 2,29, 3% de falsos positivos, não é assim tão mau. Quando se utiliza a nova abordagem, utilizando, digamos, a diferença em relação ao valor predito por uma regressão qualquer, regressão linear, por exemplo, obteve-se, digamos, 95% de acerto, 0,7, verdadeiros positivos, e 0,33% de falsos negativos. O que significa que, digamos, tem um desempenho, uma métrica bastante interessante. Relativamente ao PCA, digamos, obtivemos, digamos, resultados comparáveis com o primeiro, ou seja, com o kernel standard, e estou aqui a mostrar apenas o erro quadrático. Ok, temos aqui uma métrica e, digamos, discrimina se são outliers ou não são outliers. E aqui temos, digamos, a ROC. Quanto mais próximo estiver aqui deste coisinho aqui do 1, melhor é, digamos, o desempenho do cotovelo, melhor é o desempenho do método, e verificamos claramente que o modificado, utilizando máquinas de suporte vetorial modificado, com o kernel modificado, digamos, obtém, digamos, resultados bastante melhores. E, embora, digamos, temos aqui em termos, quando implementamos isto no tal sensor wireless, digamos, temos tempos computacionais relativamente superiores, de cerca de 2,88 milissegundos. Enfim, não é assim, digamos, nada de comprometedor, mas quanto mais tempo ele, digamos, consome, maior é o consumo de energia. Ora bem, temos aqui então o exemplo. Aqui, teste outliers. Ok, portanto eu tenho aqui, fui buscar um sensor, podia ter utilizado o sensor ou melhor, o sinal de tensão arterial, mas fui buscar aqui um sensor de pressão, não é arterial, um sensor de pressão, e, digamos, utilizei 10 amostras, uma janela de 10 amostras,
percorrer isto, digamos, em linha, percorrer utilizando as 10 amostras anteriores. E utilizei um threshold de 1,5, ok? E se eu correr isto, vamos correr 2 vezes ou 3, portanto, estão a ver, e corre muito rápido nesta máquina, não é? Se fosse no Mote, no dispositivo wireless, seria, digamos, bem, demoraria muito mais tempo. Portanto, estamos a ver aqui, estes valorzinhos aqui são os tais outliers, e são, digamos, acomodados pelo quê? Não é pela média, não é por nada, mas simplesmente pelo valor perdido pelo estimador dos mínimos quadráticos. Ok? Portanto, são os valores aqui, eu vou tentar ver se consigo. Aqui. Portanto, são estes valores a verde. São todos, digamos, são valores que correspondem à acomodação do sinal. Okay? Se eu agora alterar o threshold, por exemplo, para 10, que é o discriminante, estão a ver, tem muito menos pontos, não é? Portanto, o que é que significa? Que a qualidade, digamos, da decisão, ou seja, do resultado da discriminação entre, digamos, outlier ou não outlier, depende muito de fatores que, digamos, dependem, digamos, do próprio utilizador e da customização acerca da configuração do algoritmo. No caso limite, imagina que eu colocava aqui 100 e provavelmente não vai apanhar nada. Pois, lá está, é tudo um bom sinal, não é? Por outro lado, se eu utilizar um valor, digamos, muito pequeno, tudo são outliers, ok? Portanto, há um compromisso entre a qualidade do método e o resultado, ou melhor, o resultado do método e, digamos, e a dependência de alguns parâmetros de configuração. Isto pode ser encontrado, este trabalho pode ser encontrado aqui neste artigo, vai ficar, digamos, nos slides, e vocês se tiverem interesse podem, digamos, estudar ou implementar o artigo. Qualquer dúvida podem contactar-me e eu estarei à disposição para vos ajudar. Obrigado.